No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito da ressurreição, o Espírito ressuscitador, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Jesus Cristo vem para todos os que o servem, para todos os que têm a intenção de servi-lo de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Se você tem intenção de servir ao Senhor Jesus Cristo e não sabe como, então receba o Espírito Santo para que ele venha guiá-lo de forma que você venha servi-lo de acordo com a sua santa vontade. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos tratando nesses dias do quesito mais importante da vida humana, que é a justiça. Jesus disse para todos os seus servos, os seus seguidores, os seus discípulos, que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então, no dia 16, sem ser este domingo próximo, no outro domingo, nós teremos o dia de chegada ao trono do Altíssimo. Nós vamos chegar diante do trono de Deus. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, estará participando dessa campanha da justiça. Todos nós estaremos buscando aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Ele promete justiça, não é isso? Ele promete fazer justiça ao seu povo, aos seus servos, a contemplar com justiça aqueles que o têm servido. Por isso, este dia 16, próximo 16, toda a Igreja Universal do Reino de Deus, de todo o planeta, estará se apresentando diante do trono branco, diante o Cordeiro de Deus, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E todos nós estaremos numa só fé, num só espírito, num só coração. Em todo o mundo, povos de todas as nações, tribos, povos e línguas, estaremos todos diante do trono do Altíssimo, invocando, clamando aquilo que Deus é, que é justiça. A Bíblia ensina que o trono de Deus é feito de justiça. Então, quem tem sido injustiçado, quem serve a Deus, quem tem servido a Deus, e se acha injustiçado, punido, penalizado pela vida, pelo mundo, pelo inferno, vai ter o direito
de colocar diante do trono do Altíssimo a sua causa. Agora é importante saber que no trono está sentado o Deus Pai e o Deus Filho, que vai defender os seus servos. Quem serve ao Senhor Jesus terá o direito de pedir ao Pai, em nome do Deus Filho, quer dizer, o seu intercessor, para defender a sua causa. E eu pergunto, será que o nosso advogado vai perder a nossa causa? Vai perder a causa? Então, Jesus nunca perdeu nenhuma causa, porque todas as causas que ele pleiteia, ele advoga pelos seus servos, ele ganha, já que ele deu a vida dele pelos seus servos. Portanto, nós estaremos nesse dia 16 preparados diante do trono de Deus para apresentar os nossos clamores, as nossas causas. Qual é a sua causa? Qual tem sido a sua causa? Se a sua causa é uma causa justa, se a sua causa é justa, então você pode ter certeza que o justo juiz vai dar ganho à sua causa. Essa é a nossa fé. Nós estamos assistindo testemunhos de pessoas que pleitearam a justiça diante de Deus. E Deus honrou a fé dessas pessoas e mudou a vida delas. É o caso da dona Margarida, é o caso do Marcelo, que nós vamos ver já já. A dona Margarida, que teve a sua causa julgada, e Deus honrou a sua fé, porque ela clamou. Ela não ficou esperando, contando que Deus viesse dar a vitória para ela. Não, ela teve que correr atrás. Ela teve que se apresentar diante do trono. E do trono veio a justiça. Correspondeu ao seu clamor, à sua súplica, ao seu gemido. E é essa a nossa fé no dia 16. Esse dia 16, nós estaremos trajando vestes brancas, com palmas nas mãos, invocando, cobrando de Deus a sua justiça. E é óbvio que ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora da ação da justiça do próprio Deus. É como diz o texto sagrado, capítulo 7, versículo 15, que por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Hoje nós servimos diante do trono de Deus, um dia, outro dia sim, outro dia não, domingo, quarta-feira, ou terça-feira, ou segunda-feira. Quer dizer, as pessoas têm os seus respectivos trabalhos, etc., e vão na igreja servir a Deus com as suas primícias, com as suas ofertas, com os seus clamores, com os seus louvores, etc. Mas haverá um dia, quando nós estaremos para sempre diante do trono de Deus, servindo noite e dia sem cessar no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais teremos fome, sede, nem o sol vai nos incomodar, porque o Senhor da glória, o Senhor que está no meio do trono, nos apacentará e nos servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esse dia descrito aqui
em Apocalipse 7, versículo 15, 16 e 17, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas enquanto ele não acontecer, nós vamos apresentar a Deus as nossas causas. Especialmente nesse dia 16, nós vamos apresentar a Deus a nossa causa, apresentando a nossa fé, o nosso sacrifício, porque as vestes dos servos de Deus são branqueadas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Quer dizer, para que as nossas vestes pudessem estar branqueadas, limpas, lavadas, o Senhor teve que sacrificar a vida dele. Mas não apenas o Senhor teve que sacrificar. Aqueles que servem ao Senhor Jesus sabem que tem que sacrificar também as suas vidas dia após dia após dia. Não foi isso que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, sacrifício. Então, aqueles que um dia viverão eternamente no templo do Altíssimo, por enquanto, têm que sacrificar aqui na terra para tomar posse daquelas promessas de Deus, ou das promessas de Deus. Então, o sacrifício é inerente àqueles que servem ao Senhor Jesus. Vamos ouvir o testemunho agora do Marcelo e outros mais, para que você saiba como que Deus ouve e responde às nossas orações. Com 5 anos de idade, meu pai abandonou minha família. Nisso acabou desestruturando minha casa. Eu e minha mãe tivemos que morar em favor. Acabamos passando fome. Eu não tinha paz. Todo relacionamento que eu tinha não dava certo. E dentro da minha própria família, por ser o mais pobre, eu era humilhado. Quando acontecia alguma coisa de família, eu era colocado de lado, eu e minha mãe. Quer dizer que a vida inteira você foi injustiçado? Sempre. E você tinha essa consciência dentro de você? Eu me perguntava, por que Deus, isso acontece comigo? Por que minha família tem gente rica e eu tenho que ficar morrendo de favor, passando fome? Às vezes tinha vezes que a gente precisava de ajuda de vizinho para comer. Tinha vezes que o vizinho dava pão adormecido para minha mãe, para a gente ter o que comer num dia. E eu ficava me perguntando, por que isso? Por que isso? Eu me questionava. Na verdade, eu não aceitava essa injustiça. Eu não entendia e não aceitava. Foi quando eu cheguei à igreja e me revoltei com a situação. Aí o pastor pregando, eu falei, se acontece na vida deles, pode acontecer na minha vida. Se ele teve a vida transformada, então a transformação também pode acontecer comigo. Foi quando eu me lancei para o altar. Peguei tudo que eu tinha, salário, comecei a vender lanche na faculdade para meus colegas e me lancei. Nisso de me lançar, hoje eu tenho um casamento próspero, abençoado. Comecei a ter paz. Não tinha paz? Não tinha paz. Sempre, como morava eu e minha mãe sozinha, sempre tinha picuinha entre eu e minha mãe. Hoje, eu sou empresário, sou formado em ciências contábeis, tenho meu escritório de contabilidade. Acabei de adquirir uma casa no valor de R$450 mil. Que andava a pé e que andava de ônibus, hoje eu tenho um carro. Quer dizer, você hoje vive na justiça. Na justiça. Quando você fala com Deus, Deus responde. Com certeza. Claro, eu busco na justiça no altar, sendo obediente a Ele. Não é automático? Não é automático. Isso não foi de uma noite para o dia que eu conquistei. Foi caminhando. Eu só tenho 28 anos, conquistei isso. Você só tem 28 anos de idade? 28 anos de idade. É pouco ainda, mas hoje eu posso glorificar meu Deus. Margarida, qual injustiça ou quais injustiças? Bem, pastor, eu acho que foi uma tremenda injustiça comigo, mas porque eu acolhi uma criança dentro da minha casa, a qual ninguém queria, nem os parentes. Disseram que se ninguém acolhesse ia jogar no lixo, e eu acolhi essa criança. E cuidei, eduquei, só que a partir dos 15 anos de idade, essa criança começou a se envolver com más companhia, droga, tráfico, e aí foi o fim. E eu, no meu desespero, eu coloquei muito o meu lado mãe, e eu comecei assim, dar coisas a ele, achando que eu ia mudar a vida dele.
Mas não foi por aí. Eu cheguei a comprar lojas para ele montar loja, comprar carro, tudo que a gente podia, que um pai e uma mãe podia fazer para tentar modificar aquele caráter, a gente estava fazendo, mas estava tudo errado, porque ele não quis nada com nada e acabou com tudo, até o ponto de simular um assalto e roubar a mim e meu marido. Nos amarrou no banheiro, amordaçou, com arma na nossa cabeça. Aí, nesse assalto, ele levou o carro, levou joias, com arma na minha cabeça. Ele me fez abrir o cofre, ao qual pegou coisas que tinha lá dentro, dinheiro, e levaram meu carro com isso tudo dentro. Pessoas que ele organizou para fazer isso. Deu a chave da nossa casa para fazer isso. Ali a gente lavou as mãos. Foi naquele ponto que eu comecei a agir com a mente. Aí eu clamei pela justiça. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir nada para mim. Porque eu creio no Senhor, eu creio na tua justiça. Eu creio que onde ele estiver, o Senhor está lá trabalhando de alguma forma. Eu falei desse jeito com Deus. Eu vou pautar. Falei, eu pego meu filho novamente. Eu quero meu filho em casa, mas um homem de Deus transformado. E assim eu deixei correr e logo depois ele começou a fazer contato e eu falei, olha, você pode até vir para casa, mas eu vou esperar o sinal de Deus, porque você sabe que se você vir para cá é estudar, trabalhar, igreja. Não tem outra coisa, você não vai ficar no mundo. Aí ele concordou. Aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, você tá doida. Eu falei, eu tenho um Deus vivo, João Carlos. Se ele vier, Deus é poderoso o suficiente para mudar. Quer dizer, é outra pessoa. É outra pessoa, hoje ele me ajuda, hoje eu confio nele. É meu parceiro hoje, né? Eu posso dizer assim. Graças a Deus, hoje é meu companheiro mesmo. Quer dizer, aquele que antes estava distante, hoje é quem te ajuda, trabalha contigo. É meu parceiro, é braço direito mesmo. Eu confio em Deus. Qual o nome do senhor? Antônio. E o da senhora? Robênia. Qual era a situação de vocês? Qual era a injustiça que prevalecia na vida de vocês e que na campanha da justiça Deus se manifestou? Bispo, quando a gente chegou na igreja, a nossa vida já era uma derrota completa. Era acabada mesmo. Então, Deus agiu em todas as áreas da nossa vida. Acabada como? Por exemplo, vida sentimental. Era destruída, a gente estava para se separar. Eu era viciada, ele era viciado. Então, a briga sem fim, a vida financeira destruída também. A gente já estava perdendo o apartamento, o carro, perdendo dignidade, que era o pior, né? Já tinha até perdido o apartamento. Já perdido o imóvel, já perdido 4 carros. A gente brigava, ele me batia demais, porque ela bebia demais, eu também. Tinha uma dívida naquela época, há 12 anos atrás, de R$150 mil. Tendo um salário excelente, os dois, mas os dois viciados. Na rua, era o casalzinho. Chegava em casa, era um inferno total. Daí ela foi convidar para ir para a igreja. Ela e o filho. Sem contar que o meu filho, ele vivia doente também. Ele chegou a ficar internado 1 semana no hospital, tiraram o líquido da coluna dele, dizendo que era meningite, e não aparecia nada, bispo. Nada era constado nos exames. Nem nesse exame que tiraram o líquido da coluna, não constou nada. Mas ele permanecia doente. Quando ela foi primeiro para a igreja, para me levar foi um sacrifício. Até que eu entendi o quê? Tanta gente dentro da igreja, existe uma Bíblia, será que é verdade? Eu fui conferir, estou até hoje. E nessa foi quando teve essa campanha, mas eu não entendia como fazer a campanha. Daí eu procurei na Bíblia e procurei falar com Deus. Falei, eu sou pecador, sou viciado, estou perdendo minha dignidade, já perdi meus bens, estou perdendo família. Me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Veio a campanha. E nós participamos. Ela foi conversar com o pastor. Que a gente participou, bispo. Foi uma das primeiras, porque a gente sabia que precisava acontecer alguma coisa na nossa vida. Tinha que acontecer de qualquer maneira, mas não sabia como. E veio essa campanha da justiça, e eu falei, é a justiça que a gente precisa. Porque a gente já não tinha mais nada, nem a dignidade. Então, a gente tinha que ter mudança, uma transformação. E foi quando apareceu essa campanha da justiça. Vocês se lançaram? Totalmente, bispo. Totalmente como a gente se lança até hoje. Porque não adianta uma vez só, né? Porque era impossível, bispo. Naquela época, a gente tinha um salário, vamos dizer, há 10 anos atrás, 12 anos, em torno de R$10 mil. E tem uma dívida de 150. Eu não entendi o porquê, mas o dinheiro voava da mão, sumia, desaparecia. Eu falei, isso é injusto, não é possível.
trabalhando direitinho, sempre muito honesto, mesmo bebendo, sendo viciado, sempre fiz tudo direitinho. Falei, tem alguma coisa errada? Então é só Deus para ajudar. Foi nessa campanha que ela me ensinou, fomos falar com o pastor, ele orientou. Falei, vamos de cabeça. Daí começamos a ver as mudanças, paulatinamente. E mudou até hoje. Nossa vida de casado hoje é namoro. Entendeu? 21 anos casado, agora casados legalmente perante o homem, 8 anos. Perante a Jesus também. Porque antes a gente vivia junto. Então nossa vida mudou totalmente. A vida financeira mudou. Eu perdi 3 casas e 4 carros. Nos 2 últimos eu queria matar o oficial de justiça que foi buscar o carro na minha casa. Por pouco. Deus já me segurou naquela hora. Mas aí foi embora. Mas aí quando começou a mudar, a gente começou a quitar uma dívida aqui, outra ali. Teve uma dívida, bispo, posso falar, né? Eu negociei ela num dia. No mês seguinte eu fui pagar a primeira prestação, não tinha dívida lá. Falei, peraí gente, durante 5 anos dentro de uma empresa eu conheço do assunto. Essa dívida vai ficar prescrita aí, lá fora eu vou comprar, com vocês não. Mas eu devo para vocês, eu quero pagar, eu já conhecia Jesus, falei, eu quero pagar. Pois não tinha mais a dívida. Desapareceu 12 mil reais. Não sei, não dá para entender. E hoje a vida de vocês? Bispo, eu queria até falar mais uma coisa para o senhor, para quem está ouvindo. É assim, cada vez que vai chegar uma campanha da justiça, parece que a gente tem a certeza que ela vai chegar, porque Deus ele responde antes. Como ele respondeu essa semana para a gente. Foi, nossa, para falar é incrível, porque se não fizer isso, não acontece também. Deus abençoe mais a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. A senhora vivia uma vida de injustiça? Vivi. Eu vivi uma vida inteira de injustiça. Eu fui dada em adoção, bebê, fui dada em adoção por uma família que me acolheu como filha. E nessa família eu tive, eles eram 4 irmãos, né? E eu era a irmã caçula. Eu não sei dizer para o senhor, bispo, a partir de quando eu comecei a ser molestada por um dos meus irmãos mais velhos. E foi uma vida de abuso. Eu conheci o Jarbas, eu tinha 16 anos e me casei com ele aos 18. Muito nova, a gente se casou. O que acontece? O mesmo espírito injusto que agia na vida do meu irmão passou a usar o meu marido. Porque o meu marido se tornou um alcoólatra. Meu marido começou a beber porque ele estava alegre, ele bebia porque ele estava triste, ele bebia porque a vida estava uma monotonia, ele bebia porque não tinha dinheiro para pagar as contas, ele bebia quando ele conseguia dinheiro para pagar as contas, para festejar, ele bebia por todos os motivos que o senhor imaginar, e eu era culpada. Então aquela vida de injustiça era a minha vida. Eu era injustiçada em tudo, eu queria trabalhar, eu queria criar as minhas filhas. Aí as meninas nasceu a mais velha, perturbada, tadinha. O mesmo espírito injusto usava a Mariana. Mariana tomava choque na cama, a Mariana via vultos, a Mariana ouvia vozes, a Mariana conversava com espíritos. Ela sentava na cama dela e ela conversava com os espíritos. Aquilo eu tinha um medo e não sabia. Aí você levava no psicólogo, em psiquiatra, nada resolvia. Meu Deus, mas como é que pode uma coisa dessa? Até que num dia eu tentei suicídio. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou matar o Jarbas, mato as meninas e depois suicido. Acabou o problema. Acabou o problema. Nós vamos ter paz, porque eu não aguento mais. Bispo, eu sou professora. Eu trabalhava e a gente trabalhava muito, muito. Eu mais Jarbas sempre trabalhamos muito. E a gente chegou a ter uma rede de escola de educação infantil. Bispo, o dinheiro não dava para nada. A gente devia aluguel, nós não tínhamos casa própria, a gente devia aluguel. Um dia nós chegamos em casa, minha filha estava chorando, a mais velha, a Marina era bem pequena, mas a mais velha estava chorando porque o agiota ligou lá em casa ameaçando que ia lá matar o Jarbas. E a ordem de despejo, a ordem judicial já estava lá para colocar nossas coisas na rua. Quando o oficial de justiça chegou lá com a polícia, só não colocou os nossos móveis na rua porque as meninas estavam sozinhas. Só por isso que eles não colocaram, mas no outro dia eles iam lá nos despejar. Um barracão na periferia de Ibirité. E a gente não tinha condição de pagar aluguel. Só tem noção? É tipo hoje assim, 180, 200 reais de aluguel. Eu com 4 escolas de educação infantil, o meu esposo encarregado de manutenção de uma das maiores redes de inglês, de escolas de inglês de Belo Horizonte, a gente não tinha dinheiro. E o nosso casamento a cada dia mais desgraçado, porque ele não parava de beber e o trauma que eu trazia da minha infância
por causa das moléstias, dos abusos, atrapalhando o nosso casamento. Até um dia que eu falei, eu não aguento mais essa injustiça. Na campanha da justiça, meu esposo não é mais um alcoólatra. Meu esposo não é mais um alcoólatra. Nós não temos mais dívidas. Hoje eu não sou alcoólatra mais. Hoje a revolta nossa, porque Deus tem muito mais para a gente. O que a gente tem hoje não é nada diante da grandeza dele. Não falta nada. Nada. Na nossa casa hoje tem paz, a nossa família hoje é unida. Hoje tem casa, né? Hoje a gente tem onde morar. Eu não tinha condições de pagar um barracão. Hoje a gente tem uma casa boa, entendeu? Tem casa de aluguel, tem terreno. Então a gente não tem... Tudo que a gente pede, Deus responde. Principalmente no que se materializa na parte da fé. A gente pediu, Deus responde. E a nossa família hoje tem... Como se todo mundo na nossa casa tem paz. Hoje tem paz na sua casa? Hoje tem paz. Deus abençoe, tá, senhora? Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estaremos falando mais a respeito desse assunto do dia 16, amanhã, neste horário e nesta emissora. Eu quero apenas que você saiba, quando você assistir o programa, participar dessa programação, tenha a sua Bíblia aberta lá em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, para você pegar bem o espírito, a fim de que no dia 16 você esteja já dentro desse espírito. Porque no dia 16, nós não vamos simplesmente chegar na igreja. Não, nós vamos nos preparar. Nós vamos ter toda uma preparação para que, quando chegarmos na igreja, nós venhamos tomar posse daquilo que Deus promete na sua palavra. Quer dizer, nós vamos trabalhar durante esses dias para que todos estejam no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo coração, estejam todos no Espírito Santo, para que no Espírito Santo, neste dia, venham usufruir os benefícios do trono, venham colher os frutos do trono, venham colher a justiça que Deus promete saciar a nossa sede, matar a nossa fome. Tá bom? Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, justiça para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, que só entram nos palácios para varrer o chão. Senhor, justiça para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa, cata restos para comer como se fosse um cão. Justiça contra tanto mal que é feito, contra tanto preconceito, tanta falta de Jesus no coração. Justiça contra o ódio e violência, contra tanta indiferença, com a dor de um irmão. Vem, Senhor, a última esperança de quem sofre é o teu amor. Vem, Senhor, julga a nossa causa e acaba com essa dor. Vem, Senhor, teu povo te suplica, não aguenta mais. Vem, Senhor, ergue tua espada e traz a nossa paz, e traz a nossa paz, e traz a nossa paz, e traz a nossa paz.